periosteal é a técnica de anestesia local usada com mais frequência para a obtenção de anestesia pulpar nos dentes superiores. Os nervos anestesiados são grandes ramos terminais do plexo dentário. As áreas anestesiadas é toda a região inervada pelos grandes ramos terminais do plexo polpa, da raiz do dente, periósteo, vestibular, tecido conjuntivo e mucosa. Na técnica é utilizada a agulha de calibre 27, que é introduzida na prega mucovestibular do dente a ser anestesiado. A área-alvo é a região apical do dente a ser anestesiado e o ponto de referência é a prega mucovestibular, a coroa do dente e o contorno da raiz do dente. Avançar a agulha até que o bisel esteja na região apical do dente ou acima. Essa técnica ela consiste em dessensibilizar a região de molares superiores bilateralmente, sendo acometido normalmente o primeiro, o segundo e o terceiro molar, normalmente com exceção da raiz mesovestibular do primeiro molar superior, que normalmente em 28% dos casos é inervada pelo alveolar superior médio. A taxa de sucesso dessa técnica tem cerca de 95%, portanto ela torna-se uma técnica relativamente fácil de ser realizada, porém é necessário que o cirurgião dentista tenha conhecimentos anatômicos e também tenha conhecimento da técnica. Essa técnica ela é indicada para procedimentos em 2 ou mais dentes molares. O nosso ponto de inserção da anestesia vai ser na altura da prega do segundo molar superior. E como ponto de apoio nós teremos, ponto de referência, nós teremos a prega mucovestibular, a tuberosidade da maxila e o processo sistomático da maxila, que a gente encontra todos esses processos no crânio, menos a parte do tecido móvel que a gente não consegue encontrar no mesmo. A introdução da agulha ela deve ser mais ou menos em torno de 45 graus, paralelo ao plano oclusal, quase que paralelo ao plano oclusal, e ela deve ser introduzida de forma para cima, para trás e para dentro. Para cima, para trás e para dentro, que deve compensar mais ou menos nessa altura aqui para fazer o correto bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Esse nervo está presente em apenas cerca de 28% da população, limitando, portanto, a utilidade dessa técnica. Ele é indicado quando o bloqueio do nervo infraorbitário não é capaz de produzir anestesia pulpar na distal dos caninos e quando vai se realizar procedimentos dentários que envolvam apenas pré-molares superiores. A taxa de sucesso dessa técnica é alta. Os nervos anestesiados são o nervo alveolar superior médio e os ramos terminais. A área anestesiada é a polpa do primeiro e segundo pré-molar superiores e a raiz médio-vestibular do primeiro molar superior, além de tecidos periodontais. É contraindicado essa técnica em caso de inflamação ou infecção na área em que vai ser aplicada a anestesia. E as vantagens dessa técnica é que minimiza o número de injeções e a quantidade de volume de solução. Utiliza-se uma agulha longa ou curta de calibre 27 e introduz na altura da prega mucovestibular acima do segundo premolar superior até atingir o alvo, que é o osso maxilar, acima do ápice do segundo premolar superior, com o bisel voltado para o osso. Aí deposita lentamente 0,9 a 1,2 por 30 a 40 segundos e como efeito o paciente pode sentir dormência no lábio superior. Essa técnica é empregada para anestesiar a região de incisivos e premolares, a polpa desses dentes de incisivos e premolares em ambos os lados, em região superior, e também os tecidos móveis vestibulares. Essa técnica anestesia o nervo alveolar superior anterior, alveolar superior médio em alguns casos, o infraorbitário, o ramo inferior, o ramo nasal lateral, o inferior palpebral e o labial superior. Normalmente deixa todas essas áreas anestesiadas e livre de sensibilidade. Essa técnica é indicada quando há a necessidade de realizar procedimentos nessa região, dentes anteriores e também nos tecidos vestibulares subjacentes. Indicado também quando há infecção ou inflamação no local, que há
supraperiosteal ou a infiltrativa local, no caso a mesma coisa, elas estão contraindicadas. E sua contraindicação está relacionada a tratamentos discretos, que não é necessário fazer o bloqueio de todo esse nervo, e se faz apenas a supraperiosteal ou infiltrativa local. E essa técnica ela não é tão utilizada por conta dos cirurgiões dentistas. Eles têm medo de realizar essa técnica por conta de ir próximo ao olho e, consequentemente, há um tempo muito grande de se fazer essa técnica, mas ela é relativamente simples e sua taxa de sucesso é alta. Nós utilizamos uma agulha de calibre longo, 25-27, que no caso nós estamos a de calibre longo de 27 mm. O nosso ponto de referência será a prega buco-vestibular do primeiro pré-molar superior. O nosso ponto de introdução será mais ou menos nessa altura. Nós devemos sempre voltar o bisel para o osso. Bisel voltado para o osso. Faremos a introdução da agulha paralelamente em relação ao longo estudente, até próximo do forame infraorbitário. Quando chegamos mais ou menos nessa altura, que o nosso ponto de referência vai ser o forame infraorbitário, nós devemos estar com o dedo próximo ao local. Depositamos o anestésico. A partir desse depósito do anestésico, começamos a remover a agulha, deixamos o dedo pressionado em cima do forame. Agora ele vai falar sobre o bloqueio do nervo palatino maior. Essa técnica é muito útil para procedimentos envolvendo os tecidos moles palatinos e além de envolver a parte posterior do palato duro e os tecidos moles subjacentes. A sua técnica é utilizada uma agulha de calibre número 27 e ela é introduzida levemente anterior ao forame palatino maior e o bisel deve ser voltado para os tecidos mole palatinos. É uma técnica inestimável para controle da dor palatina com a administração de um volume mínimo de solução anestésica, sendo utilizado no máximo 1/4 do tubete. Ela abrange uma ampla área dos tecidos moles palatinos, o que minimiza a necessidade de múltiplas injeções no palato. As áreas anestesiadas são a porção anterior do palato duro, desde a face distal do canino direito até a face distal do canino esquerdo. E as indicações é para quando for necessária anestesia dos tecidos moles palatinos para tratamento com instaladores de mais de 2 dentes. É recomendado o uso de uma agulha curta de calibre 27 e a área de introdução é na mucosa palatina, imediatamente lateral à papila incisiva. A área-alvo é o forame incisivo sob a papila incisiva e os pontos de referência são os incisivos centrais e a própria papila. O trajeto deve se aproximar do local de injeção em um ângulo de 45 graus em direção à papila incisiva.